Olá, o meu nome é Thomas. Seja bem-vindo ao podcast. Antes de compartilhar, você já recebeu uma notícia pelo WhatsApp e acreditou nela e depois descobriu que era falsa? Ou talvez tenha compartilhado alguma informação sem verificar de onde ela veio? Se isso já aconteceu com você, sabe que você não está sozinho? Nós somos estudantes do SEJA, do Florianópolis, e durante várias semanas pesquisamos justamente como desinformação influencia a nossa vida. Hoje queremos compartilhar algumas descobertas que mudaram completamente nossa forma de consumir informação. Meu nome é Jaxelis. E olha, fake news não são apenas aquelas montagens engraçadas da internet. Elas podem mudar eleições, podem colocar a saúde das pessoas em risco, podem incentivar preconceitos, podem destruir a reputação de alguém e até convencer pessoas a utilizar tratamentos que nunca funcionaram. Mas a pergunta é, por que acreditamos tão facilmente em informações falsas? Você sabia? Durante nossa pesquisa encontramos exemplos de fake news que realmente circularam pela internet. Uma delas dizia que o auxílio maternidade teria o desconto de obrigatório de 15%. Outra utilizava inteligência artificial para criar um vídeo literalmente convincente. Também encontramos notícias falsas sobre a morte de pessoas famosas. Essas informações tinham algo em comum. Todas pareciam verdadeiras. Uma delas era: então percebemos que o problema não é apenas receber uma informação. O problema é saber verificar se realmente merece nossa confiança. Eu sou aluna do SEJA. Meu nome é Fabi. Então, quando começamos nossa pesquisa, percebemos uma coisa muito interessante. As fake news quase nunca parecem falsas. Elas normalmente utilizam frases como pesquisadores descobriram, especialistas afirmaram, cientistas comprovam. Além disso, apresentam números, imagens, gráficos e uma linguagem muito parecida com as das notícias verdadeiras. Tudo isso faz a informação parecer confiável, mas será que realmente é? Então, basta uma notícia citar um cientista para ela ser verdadeira? Não, foi justamente isso que aprendemos quando estudamos o chamado racismo científico. O meu nome é Júlia, sou estudante do SEJA e, durante muitos anos, algumas pessoas utilizaram a ciência para tentar provar que negros eram biologicamente inferiores. Essas ideias apareciam em livros, em pesquisas, em universidades e pareciam verdade, mas hoje sabemos que eram falsas. Elas serviram para justificar preconceitos, escravidão e segregação e violência. Esse exemplo nos mostrou uma lição importante. Nem toda a informação apresentada como científica realmente é ciência. Então, se até pessoas usando jaleco, universidades e pesquisas podem convencer alguém, como sabemos em quem confiar? E aí, pessoal, meu nome é Juan, eu sou da turma do SEJA e essa talvez tenha sido a pergunta mais importante de todo o projeto. Durante nossa pesquisa, conhecemos várias fontes confiáveis, mas percebemos que elas não são confiáveis apenas porque são famosas. São confiáveis porque mostram de onde tiram suas informações. Por exemplo, o Cielo reúne artigos publicados em revistas científicas avaliadas por especialistas. A Cochrane Library analisa centenas de pesquisas antes de apresentar conclusões sobre medicamentos e tratamentos. Já o G1 Fato ou Fake mostra passo a passo como verificou cada informação antes de dizer se ela é verdadeira ou falsa. Percebemos que uma fonte é confiável sempre que permite que o leitor acompanhe o caminho da informação. Ela apresenta evidências, mostra quem pesquisou, explica de onde vieram os dados. Então, você sabia? Hoje existem programas de inteligência artificial capazes de criar vídeos, fotografias e até vozes muito parecidas com as de pessoas reais. Isso significa que ver um vídeo na internet já não é garantia de que algo realmente aconteceu. Por isso, sempre devemos perguntar: quem publicou? Quando foi publicado?
Existem outras fontes dizendo a mesma coisa? Então, qualquer pessoa pode criar uma notícia falsa? Sim, pode. E é justamente por isso que precisamos desenvolver o pensamento crítico. Antes de compartilhar qualquer notícia, vale fazer algumas perguntas simples. Quem escreveu? Existe autor? A informação apresenta fontes? Outros veículos confiáveis divulgaram essa notícia? Ela foi publicada por universidades, revistas científicas ou instituições conhecidas? Essas perguntas levam poucos minutos, mas podem impedir que uma mentira continue circulando. Dia, meu nome é Naum. Então, outra descoberta interessante foi perceber que nem todo o conhecimento chega até nós, por meio de livros ou reportagens. Também informa quando estudamos a música Carne. Percebemos como a música denuncia o racismo estrutural presente à sociedade. Em um diário de um detento, conhecemos a realidade do sistema prisional brasileiro e refletimos sobre violência e desigualdade. Já Admirável Gado Novo critica uma sociedade que aceita tudo sem questionar. Essas músicas não combatem fake news diretamente, mas fazem algo muito importante. Elas nos ensinam a pensar, e quem aprende a pensar criticamente acredita menos em informações falsas. Os filmes e documentários também fizeram parte das nossas pesquisas. No documentário O Dilema das Redes, descobrimos que as redes sociais nem sempre mostram aquilo que é mais verdadeiro. Na maioria das vezes, elas mostram aquilo que prende mais a nossa atenção. Já no filme Não Olhe para Cima, percebemos como até evidências científicas podem ser ignoradas quando interesses políticos, econômicos ou pessoais falam mais altos. Essas histórias parecem ficção, mas fazem a gente refletir sobre situações que também acontecem no mundo real. Oi, meu nome é Matheus, aqui do Seja também. Depois de todas essas pesquisas, resolvemos criar um pequeno checklist. Da próxima vez que você receber uma notícia, faça essas pequenas perguntas. Quem escreveu? Quando ela foi publicada? E existe fonte? Há especialistas citados? Outros veículos confiáveis divulgaram a mesma informação? Existem evidências ou apenas opiniões? O texto tenta informar, ou apenas provocar medo, indignação ou curiosidade? Pode parecer demorado, mas leva poucos minutos, e pode evitar que uma informação falsa continue circulando. Lá no começo do nosso podcast, fizemos uma pergunta. Por que acreditamos tão fielmente em informações falsas? De todas essas pesquisas, descobrimos que não existe uma resposta única, mas aprendemos uma coisa. Quanto mais informações recebemos todos os dias, mais importante se torna aprender a questioná-las. Questionar não significa desconfiar de tudo. Significa procurar evidências, comparar fontes, pesquisar, ler além da manchete, ouvir diferentes especialistas. A desinformação cresce quando compartilhamos sem pensar, mas perde força quando verificamos antes de acreditar. Então, fica um convite. Da próxima vez que uma notícia aparecer no celular, antes de compartilhar, faça 2 perguntas simples. Quem está dizendo isso? E quais são as evidências? A informação pode convencer, mas o conhecimento transforma. Uma sociedade bem informada começa com uma pergunta. Será que isso é verdade? Esse foi o nosso podcast, antes de compartilhar, da turma 19 do Seja de Florianópolis. Muito obrigado por ouvir. Foi um prazer imenso de apresentar esse podcast para vocês. E tchau, muito obrigado.